Quais são os gaviões mais comuns nas cidades brasileiras? Quais são as espécies que existem no seu bairro? Qual é o gavião que consegue parar no ar? Oi pessoal, eu sou o William Menck, ornitólogo, e nesse vídeo eu vou apresentar as 10 espécies de gaviões e falcões que provavelmente existem em sua cidade, talvez até no seu quintal. E se você costuma prestar atenção nas aves, eu tenho certeza que umas 5 espécies dessa lista com certeza vivem aí nos arredores de sua casa, independente da região do Brasil que você mora. E eu vou começar apresentando para vocês o gavião peneira. E galera, esse gavião ele é sensacional. Ele tem um comportamento de caça bem interessante, que é o de peneirar no ar, ou seja, essa ave ela consegue pairar no ar, batendo as asas sem sair do lugar para procurar roedores no solo, que é o seu alimento principal. Então, se você ver um gavião praticamente todo branco, batendo as asas quase sem sair do lugar, pode ter certeza que é o gavião peneira. E geralmente ele faz esses voos peneirados mais para o final da tarde ou no início da manhã, normalmente sobre campos e pastagens. E nas cidades, o gavião peneira ele é encontrado mais nas periferias. Se você mora num bairro próximo de áreas abertas, com muitos terrenos baldios, ou próximo da área rural, existe boas chances de ter um gavião peneira por aí. E já em relação à identificação, ele é um gavião de porte médio, possui de 35 a 42 centímetros de comprimento. Ele é um pouco maior que um pombão. E olha, não existe nenhum gavião parecido com ele, pelo menos nas cidades. Sua plumagem é predominantemente branca, com o dorso cinza e os ombros pretos, além de olhos avermelhados. Então, se você já viu um gavião peneira, já anota aí, que depois quero saber quais as aves dessa lista você viu. O próximo dessa lista é o gavião caboclo, também conhecido pelos nomes de gavião fumaça, casaca de couro e gavião tinga. E o que chama atenção no gavião caboclo é o seu tamanho. Ele é um gavião bem grande, mede até 65 centímetros de comprimento. Ele é mais ou menos do tamanho de um urubu, como você pode ver nessa foto, onde ele está ao lado de 2 urubus de cabeça amarela e de uma curicaca. E essa foto não é montagem, viu? Ela foi feita por mim, é uma foto verídica. E é bem fácil identificar esse gavião. O adulto ele tem essa plumagem marrom acastanhada toda barrada. Já o jovem ele possui uma plumagem com uma mescla de marrom e creme. Bom, e o gavião caboclo, onde que ele é encontrado nas cidades? Bom, geralmente ele está em bairros mais isolados, na área de entorno da cidade, ou em locais com muitos terrenos baldios. E apesar de grandão, o gavião caboclo caça animais pequenos, como lagartos, sapos, ratos, pequenas aves e insetos. Gavião de rabo branco. Esse é mais outro gavião grande encontrado na cidade. Possui até 60 centímetros de comprimento. É quase do mesmo tamanho do gavião caboclo. Ele normalmente é visto pousado no alto de postes, torres ou mourões de cerca, principalmente nos bairros e nas periferias das cidades. E nas horas mais quentes da manhã, ele pode ser visto voando em círculos junto aos urubus. E o que eu acho legal nesse gavião é que às vezes ele voa contra o vento forte, ficando quase parado no ar, sem bater as asas, lembrando até uma pipa. E ele faz isso para procurar presas no solo. E falando em presas, ele tem uma dieta bem parecida com a do caboclo. Captura pequenos animais e insetos. E como identificar essa espécie? Bom, o padrão da cauda é a melhor forma de identificar esse gavião. Ele tem essa cauda toda branca com uma fina faixa preta na extremidade. E ele, pessoal, é o único gavião urbano que tem esse padrão de cauda. E já o jovem, ele tem uma plumagem mais variada, com uma mescla de marrom com um branco meio amarelado. Falcão de coleira. Esse falcão é o terror dos passarinhos. Nas cidades, ele é um dos principais predadores de pombos, pardais, sabiás e periquitos.
E claro, ele também caça insetos, morcegos e lagartos. E é um falcão muito comum nas cidades brasileiras. Você pode vê-lo no alto de antenas, postes, fios, árvores ou em torres de telefonia. É um falcão de porte médio, possui até 45 centímetros de comprimento. E muita gente confunde ele com o famoso falcão peregrino, que também aparece nas cidades. Mas o falcão de coleira é o único falcão urbano que tem esses desenhos na cabeça e uma coloração preta e branca, com um pouco de marrom ferrugíneo. Gavião de cauda curta. Sabe aqueles horários da manhã quando os urubus começam a voar? Pois então, é nesse horário que o gavião de cauda curta aparece para as pessoas, que ele costuma ser visto voando. E ele é um gavião florestal, ele só vive em cidades arborizadas. Por isso, se você mora em uma cidade com muitas árvores nas ruas, nos quintais, com parques e praças, é bem provável que exista um gavião de cauda curta por aí. E o interessante desse gavião é que ele é um grande predador de passarinhos, caça desde rolinhas e periquitos até sabiás e bentivis. E é um gavião de porte médio, ele tem de 35 a 45 centímetros de comprimento. E ele é parecido com o gavião de rabo branco. Só que a principal diferença está na cauda, que é toda barrada. E nessa espécie também existem indivíduos com a variação de plumagem, que chamamos de morfo escuro, só que o padrão da cauda barrada se mantém. E não se engane pelo nome comum dele, pois apesar de ser chamado de cauda curta, a cauda dele não é menor em relação ao corpo, viu? Sovi. Você já viu esse gavião? Ele tem uma aparência bem fora dos padrões, parece até um pombo. Ele possui essa plumagem toda cinza escuro, com pés alaranjados e ponta das asas que se estendem além da cauda. E em voo, as asas pontiagudas e as penas avermelhadas é a característica marcante da espécie. E o sovi é um gavião bem comum nas cidades arborizadas, sempre visto em grupo voando em círculos ou pousado solitário no alto de uma árvore. Ah, e um detalhe, o sovi é uma ave migratória. Em boa parte do Brasil, ele aparece a partir do mês de agosto, ficando na região até fevereiro ou março, quando então migra para a região amazônica. E o sovi também é chamado de gavião salveiro, pois é um gavião altamente insetívoro, caça principalmente insetos voadores, geralmente captura e come os insetos em pleno voo. Carrapateiro, também chamado de pinhé. Provavelmente você já ouviu a vocalização dele. Ouça só. E é um gavião facilmente encontrado nas cidades, principalmente em parques, praças ou bairros mais arborizados. E você deve estar se perguntando, por que o nome carrapateiro? Bom, ele tem esse nome pois costuma pousar sobre o dorso de capivaras e do gado para tirar carrapatos. Aliás, ele come de tudo. Alimenta-se de insetos, saqueia ninho de passarinhos e também come animais mortos. Praticamente toda cidade brasileira tem um carrapateiro. E na terceira posição dessa lista está o quiriquiri, que muito provavelmente vive aí nas proximidades da sua casa. E dentre os falcões brasileiros, eu acredito que ele seja o mais comum. Sempre quando eu saio de casa, eu vejo um quiriquiri. Normalmente eu vejo ele pousado nos postes ou nos fios de eletricidade. E no centro, ele gosta de ficar nas sacadas de prédios, caixas de ar-condicionados ou até nas torres de telefonia. E o quiriquiri é um falcão bem pequeno, mede no máximo 30 centímetros de comprimento. E apesar de pequeno, ele é um falcão bem valente. Quando o quiriquiri percebe a presença de outro rapinante no seu território, ele ataca o intruso através de voos rasantes, normalmente emitindo essa vocalização. E por causa desse som, ele é chamado de quiriquiri, pois o canto parece dizer seu nome, ou seja, é o nome onomatopeico. O interessante nessa espécie é que macho e fêmea têm plumagens diferentes. Enquanto o macho tem as asas cinzas com o dorso e a cauda marrom, a fêmea tem o dorso todo marrom barrado de preto. E nas cidades,
Os quiriquiris caçam principalmente insetos, mas também podem capturar roedores, morcegos, pequenas aves e lagartos. Gavião carijó. Com certeza o gavião carijó vive na sua cidade. Talvez até visite o seu quintal. Simplesmente é um dos gaviões mais comuns do Brasil, encontrado em todas as regiões do país. E é um gavião de porte médio, mede até 42 centímetros de comprimento. E ele é facilmente reconhecido pela plumagem marrom, com o peito mais claro todo barrado. Ah, e outra forma de reconhecê-lo facilmente é pela vocalização. Esse chamado que você acabou de ouvir é o mais comum da espécie. Ele emite essa vocalização sempre que um intruso aparece no seu território, incluindo nós. E em voo, ele costuma emitir um outro som, que é bem característico também. E o gavião carijó, ele tem um cardápio bem variado. Come desde insetos até pequenas aves, roedores e morcegos. E muito provavelmente você já viu esse gavião pousado no alto de postes, fios ou em árvores, pois é a partir desses poleiros que ele procura suas presas no solo. Finalmente chegamos ao primeiro rapinante da lista, o carcará, também chamado de caracará ou carancho. Eu já fiz um vídeo só sobre essa espécie, que tem um monte de curiosidades interessantes. O carcará, pessoal, é sem dúvidas um dos rapinantes mais comuns das cidades brasileiras. Você pode facilmente encontrá-lo voando pelo céu da cidade, ou pousado sobre postes, antenas, torres, ou até caminhando no chão à procura de comida. Ele revira lixo atrás de comida, come animais atropelados, ou até rouba comida de outras aves, inclusive de outros gaviões. Ah, e ele também caça quando for necessário, viu? E ele é um rapinante inconfundível. Só ele tem essa plumagem preta e branca com esse destacado topete no alto da cabeça. E todo mundo me pergunta, afinal, o carcará é um gavião ou é um falcão? Na verdade, ele não se enquadra em nenhum desses dois grupos, pois em português não tem um nome para o grupo que ele pertence. Mas se analisarmos a classificação científica, o carcará está mais aparentado aos falcões, já que pertence à mesma família, a Falconidae. E aí, pessoal, você já viu alguma dessas espécies aí no seu bairro? Já coloca aqui nos comentários quais são, como foi esse encontro, que eu estou bem curioso para saber, viu? Bom, e se você gostou do vídeo, já curte, já compartilhe, se inscreva no meu canal, caso não seja inscrito, para que eu possa continuar postando vídeos sobre as nossas incríveis aves brasileiras. Bom, é isso, muito obrigado e até mais!